Ele é um garoto sem talento que se transfere para uma escola de elite e acaba morando com 3 irmãs geniais, enquanto tenta cumprir o último desejo de sua mãe. A história começa com um menino extremamente comum chamado Yu, que é transferido para a Academia Seika de Elites, só porque sua mãe é uma prodígio lendária que se formou lá. Yu entra no ringue de boxe e é completamente destruído pelo vice-capitão do clube de artes marciais, que o chama de fraco patético. Vendo seu desempenho ruim, a multidão também não se segura, jogando insultos para todos os lados, questionando como alguém tão sem noção pode ser filho de Sabara Ace. Yu se levanta, tentando se animar com memórias de sua falecida mãe, cuja beleza e habilidades de atuação eram admiradas no mundo todo. Sabara era tão talentosa que se formou no topo de sua classe em uma universidade internacional prestigiada. Seu oponente, numa reviravolta estranha de incentivo, tenta despertar algo em Yu, dizendo que as 3 realezas da escola estão esperando para ver o poder oculto dentro dele. Mas Yu insiste que nunca se envolveu com esportes ou teve qualquer tipo de treinamento. Frustrado, ele grita a verdade óbvia de que não é sua mãe e avança contra o treinador no que parece ser um surto dramático de poder de protagonista. A multidão se prepara, esperando algo grandioso, mas Yu só acerta uns toques suaves que nem fazem o treinador piscar. O treinador fica furioso e joga Yu direto no chão, deixando dolorosamente claro mais uma vez que ele é apenas uma decepção. Todos que colocaram esperanças nele levam um tapa na cara com a realidade fria. Mas isso não é novidade para Yu. Ele carrega esse peso desde que chegou ao mundo. Yu então sorri e dá um soco no treinador, jogando uma frase meio crua sobre como quanto mais comum alguém é, mais obcecado por talento fica. Por um segundo, o treinador percebe um brilho estranho nos olhos de Yu, uma intensidade familiar que espelha o olhar de uma atriz de alto nível. Ele nota que Yu provavelmente não herdou as habilidades de Sabara, mas não há como negar que ele ficou com a aparência dela. Ainda assim, o treinador ignora isso enquanto Yu se vira para ir embora. Nesse momento, seu ajudante vem correndo, lembrando que as realezas estão observando esse novato como falcões. Esse lembrete finalmente o leva ao limite, e agora ele decide que vai simplesmente bater o talento em Yu, levantando o braço para dar um último golpe brutal para colocar Yu em forma. Mas antes que o soco acerte, uma lutadora de cabelo laranja surge do nada. Ela manda o treinador voando, chamando-o de completa desgraça para as artes marciais por brigar com amadores. Todos no dojo a chamam de capitã. Nesse momento, uma mulher de cabelo azul e outra de cabelo verde entram como se estivessem invadindo um show. Elas exigem saber como o filho da atriz se saiu no teste. A de cabelo azul é Kazuki, tão famosa que os ingressos para seus espetáculos esgotam antes mesmo de serem colocados à venda. A de cabelo verde é Miwa, a mais jovem campeã de shogi. Aparentemente, algumas pessoas atingem o auge antes da puberdade. Quanto à lutadora de cabelo laranja, ela é Nico, do programa de atletas, uma campeã de artes marciais com um recorde impecável e um ego à altura. A multidão perde a cabeça gritando porque essas 3 rainhas do drama são chamadas de as 3 membros da realeza da escola. Kazuki dá um passo à frente e exige saber como o filho de Sabara se saiu no teste. Ela espera que ele possa ser o 4º membro da realeza, mas o treinador acaba com isso, chamando o garoto de novato medíocre cujo talento provavelmente é negativo. Com isso, as 3 meninas dizem para Yu diretamente que não há lugar para alguém como ele na escola delas. Yu tira um papel brilhante e diz que não se importa, porque já decidiu entrar no programa de educação geral. As 3 mulheres parecem ter ouvido um mito, porque nenhuma delas sabia que a escola tinha isso. E antes que Yu possa sair dali com o restinho de dignidade que tem, ele acaba sendo arrastado para limpar o dojo, já que perdedores aparentemente esfregam o chão. À noite, quando a Capitã Nico e sua equipe chegam para o treino, todos gritam como se tivessem visto um fantasma, porque o lugar está realmente impecável pela primeira vez. Aparentemente, os desleixados do dojo nunca viram o dojo tão incrivelmente limpo. Enquanto volta para casa, Yu se pergunta silenciosamente como nunca negou ser uma decepção. Desde criança, ele desejava o tipo de elogio que sua mãe recebia, mas não demorou para ele perceber que, enquanto sua mãe era uma prodígio ambulante, ele era só um ninguém comum. Enquanto tentava todo o talento que conseguia, ele acabou se afastando ainda mais de sua mãe. Havia um drama em que ela interpretava uma dona de casa, e embora fosse algo muito simples para alguém do calibre dela, ambos adoravam o programa. Quando sua mãe foi diagnosticada com uma doença terminal, os dois falaram sobre como a parte favorita do programa era o momento em que cada episódio terminava com um jantar em família. Foi a primeira vez em anos que ela se abriu de verdade com ele, e foi quando Yu finalmente percebeu que ela sempre sonhou em ter uma família tão calorosa e bonita quanto a do programa. Infelizmente, esse pequeno momento feliz não durou muito, e a mulher acaba morrendo após pedir ao filho que encontre uma família feliz.
O garoto faz as malas, e esperando compensar tudo que ele e sua mãe perderam, vai para a casa de Mikadono. O dono da mansão envia as chaves com um bilhete dizendo que ele pode entrar quando quiser. Ao entrar, Yu fica completamente empolgado ao ver como o lugar é enorme. Ele começa a se perguntar quem é esse Sr. Mikadono. E quando ele se senta para desfazer suas coisas, Nico aparece em modo de ataque total, desesperada para nocautear o que acha ser um ladrão que invadiu sua casa. Yu tenta explicar que não é quem ela pensa, mas a moça desleixada acaba escorregando e caindo de cara no chão, como uma cena de uma comédia barata. Yu aproveita o momento de ouro para zombar dela, dizendo que até prodígios caem às vezes, e joga uma toalha como se estivesse fazendo caridade. Nesse momento, Miwa e Kazuki aparecem e perguntam o que esse garoto está fazendo na casa delas, e Nico logo aponta que ele é claramente um ladrão. Enquanto Yu tenta entender por que as realezas da escola estão ali, ele recebe uma ligação do próprio Mikadono. O homem pergunta se ele achou o lugar, e explica que a falecida mãe de Yu não era só sua amiga, mas também sua benfeitora, por isso ele agora está retribuindo o favor. O misterioso senhor então acrescenta que esqueceu de avisar que tem 3 filhas, e diz ao garoto para se dar bem com elas. Yu se vira para as irmãs, lembrando do desejo de sua mãe, e começa a pensar que agora ele realmente tem que formar uma família com as 3 garotas Mikadono. Para ele, toda essa situação parece nada menos que um sonho. Viver com 3 garotas talentosas parece uma bênção dos céus. As garotas, porém, não parecem muito animadas com o arranjo, mas como o pai delas é quem manda, elas não têm escolha, a não ser aceitar. Ainda assim, Yu consegue se recompor e se apresenta novamente, esperando conhecê-las melhor. Nesse momento, Yu percebe algo aterrorizante. A mansão inteira parece um chiqueiro disfarçado de casa, coberta de bagunça por todos os lados. Aparentemente, Kazuki era responsável pela louça, mas deu uma desculpa esfarrapada sobre não ter tempo. Na verdade, ela tentou, mas acabou quebrando todos os pratos e desistiu, frustrada. Enquanto isso, Miwa e Nico deviam cuidar da lavanderia e da limpeza. Mas, a julgar pelo jeito que se movem, parecem desastres que precisam de limpeza. Depois de levarem uma bronca que doeu, as garotas mudam de assunto e começam a zoar Yu, falando que ele mal conseguiu um mísero 45 no teste de aptidão. Mas Yu não deixa passar, e zomba delas, corrigindo para 42. Enquanto os 3 continuam brigando e jogando reclamações inúteis, eles olham ao redor e percebem que tudo está de repente brilhando como o saguão de um hotel 5 estrelas. Acontece que, enquanto elas estavam ocupadas falando, Yu já tinha se transformado em uma espécie de mago da limpeza. Na manhã seguinte, Yu acorda esperando conhecer melhor as garotas no café da manhã, já que não há aula. Ele planeja descansar um pouco, mas essa ideia morre rápido por causa de terremotos constantes sacudindo o lugar, que na verdade é Nico casualmente quebrando azulejos com os punhos no dojo pessoal dela. Depois de testemunhar essa loucura, ele vai ver as outras. Miwa está ocupada jogando shogi e discutindo com uma IA, enquanto Kazuki parece estar gerenciando um laboratório de drogas, jogando coisas aleatórias num liquidificador. Ela faz um milkshake suspeito que pode tanto envenenar quanto matar alguém. Quando ele pergunta o que ela está fazendo, Kazuki zomba e diz que é só a rotina matinal delas, como escovar os dentes para pessoas como ele. Quando Yu tenta sugerir um jantar juntos, a filha mais velha de Mikadono diz para ele cuidar da casa, já que todas estarão fora com agendas lotadas e ensaios. Ele então se vira para Miwa para convidá-la para o café, mas ela já está tomando suco, provavelmente abastecendo o cérebro com todo o açúcar que precisa. Sentindo-se esmagado, o não prodígio numa casa cheia de gênios, vai para a cozinha. Ele pensa como era com sua mãe, que só cozinhava para si mesma, provando como os prodígios podem ser egocêntricos. Ele se pergunta como falhou em se conectar com a própria família, mas achou que poderia fazer isso com estranhos. Quando ele se senta para aproveitar o café, Nico entra. Embora claramente queira comer toda a comida bem preparada, ela se controla e diz que é uma refeição desbalanceada para ela. Yu começa a lamber a comida para tentá-la, mas ela reclama alto dos carboidratos e lipídios excessivos, dizendo que precisa de pelo menos 20 gramas a mais de proteína e vitamina B. Yu acha ridículo calcular nutrientes antes de comer. Nico explica que, para ela, comer direito é tão importante quanto treinar. Enquanto as garotas se preparam para sair, ele lembra como sua mãe seguia diferentes planos de dieta, dependendo do tipo de filmagem. Quando as garotas correm para o portão apressadas, ele aparece atrás delas e diz que esqueceram algo, o que as deixa arrepiadas, e elas começam a checar tudo em pânico enquanto discutem o que está faltando. Mas ele só queria desejar um bom dia. Embora achem desnecessário, as garotas acabam corando a caminho do treino, e de algum jeito, ficam um pouco felizes com isso. Enquanto isso, Yu continua lavando a louça, e no meio disso, recebe uma ligação do misterioso Sr. Mikadono. O homem informa que não estará muito por aí devido às suas responsabilidades,
o que basicamente deixa Yu preso sozinho com as 3 garotas. O tio então pede um favor, dizendo que ele deve apoiar suas filhas, já que elas logo enfrentarão seus próprios obstáculos. Segundo ele, apenas estar presente já seria suficiente para ajudá-las a se abrirem.